E aí, beleza? Ezequiel Relojoeiro com mais um vídeo. Vamos mostrar aqui a manutenção desse Seiko, um resumão dessa manutenção. Esse cliente mandou o relógio pra gente, ele comprou esse relógio recente, de segunda mão, como ele não sabe a situação real dele, mandou para fazer uma manutenção preventiva, fazer uma revisão geral. Mas eu já vi aqui um probleminha visível aqui, ó, nesse ponteiro de minutos. Você pode observar que ele está um pouco empenado. Pode observar aí que ele está um pouco empenado, esse ponteiro. Aqui tem um empeno no ponteiro, ó. Então a gente já viu um probleminha aqui. Então vamos seguir com a manutenção, vamos testar ele aqui no Timegraph, ver como que ele está e depois vamos ver o resultado. Vamos ver como esse relógio está antes de fazer a revisão completa dele, na regulagem aqui no Timegraph. Aqui eu já enchi de corda, dei a corda cheia aqui no tambor de corda e vamos ver como que ele está lá no teste. Como você pode ver aqui, até que a regulagem dele não está tão ruim assim, mas precisa de ajuste. Aqui na posição aqui, na medição de segundos, onde mostra segundos por dia, está dando 6. Aqui na amplitude está dando 213. O que está mais ruim aqui visivelmente é a batida de erro, que é essa batida de erro aqui, está 1.4. Geralmente o máximo é 0.6 em relógios mais novos, é o aceitável. Aqui mostra só a amplitude, só o ângulo do relógio. Essa linha aqui, ó, ela teria que estar bem juntinha, o relógio bem reguladinho, vira uma linha só, que é a batida de erro. A amplitude também, com o relógio bem lubrificado desse modelo, pode chegar até 260, 240 ali. Então vamos fazer uma revisão, depois vamos voltar com o Timegraph aqui e ver como que ficou o resultado após revisado e lubrificado. Você curte essa chuvinha aí gostosa que nós estamos aqui trabalhando, chovendo. Graças a Deus, Deus mandou chuva, mas como não podemos parar, você vai escutar aí um pouquinho do áudio dessa chuva. Segue aí que você vai curtir. Colocar uma proteção de vinil, um plástico que você tiver aí, para a gente tirar os ponteiros. Esse ponteiro de minuto aqui que está empenado, ó. Você pode ver aqui o empeno dele, ó. Pode ver que está um pouco empenado, ó. Vamos voltar esse ponteiro para o local aqui dele.
E aí, ao som da chuva, a gente conseguiu voltar o ponteiro para o lugar. E aí seguimos desmontando o mecanismo. Você vai ver um resumão aí dele. Essa máquina está muito nova, realmente é muito novinha.
Um desgaste muito comum nessa máquina é aqui, ó, no sistema do automático. Essa roda, ela desgasta aqui e desgasta esse eixo dela, da platina aqui, ó. Se o relógio estiver bem lubrificado e sempre de tempos em tempos a revisão, evita dar esse desgaste. Aqui tá novinho. Constatado um outro probleminha aqui, ó, nessa roda. Tem um dentinho quebrado, ó. Aqui tem um dente quebrado nessa roda do automático. Vamos trocar ela. Esse tambor de corda aqui, ó, tá bem travado, ó. Significa que a lubrificação tá seca, ó. Era para ter soltado, mas ele não soltou de primeira, ó. Tô tendo que fazer uma forcinha, vou virar do outro lado. Era para ter soltado aqui, ó. Vou empurrar ele aqui, ó. Soltou com bastante pressão.
Aqui depois desmontado, o que eu constatei aqui é o tambor de corda estava bem preso por falta de lubrificação, mas isso em todas as peças praticamente está com lubrificação seca. A roda do automático aqui, que dá a corda no automático, está com um dente quebrado. Não tinha coisa assim muito exagerada, mas é algo que com certeza ia comprometer o funcionamento do relógio. Em algum momento ia comprometer o funcionamento do relógio. Depois do relógio totalmente revisado e regulado, lubrificado, trocamos a peça aqui o que estava ruim, a roda do automático, lubrificou tudo. Agora vamos fazer a regulagem no tamegraph antes de finalizar a montagem toda aqui. Vamos ver como que vai ficar isso. Aqui ó, no tamegraph aqui já consegue perceber a melhora na amplitude, por exemplo. Boa lubrificação melhora a amplitude. O relógio está todo novo igual esse aqui, mais tranquilo ainda para ficar bem, com amplitude bem legal. 237. A batida de erro continua. Nós vamos regular aqui para afinar essa linha aqui. Eu lembro que eu falei no início, vai ficar uma linha só com a regulagem da batida de ponto. E aqui nos segundos aqui eu gosto de deixar 5, 7 segundos por dia. Vamos ver aqui. Mostra por cima aqui, ó. Nesse pino aqui, ó, a gente regula o ponto. Nesse pino a gente regula o ponto do relógio. E nesse aqui a gente regula o quanto ele adianta ou atrasa. Vamos ver aqui como que vai ficar. Observa que a linha já está afinando, ó. Tá virando uma linha só. Volto no ponto aqui e vou regulando até ele virar uma linha só. Observe aqui no regulador, no tamegraph, olha. A batida de erro zerou aqui, ó. E a linha do gráfico já virou uma. Agora ele ficou adiantando. Agora vamos regular a margem de batida dele, margem de erro dele aqui, ó. Nesse ponto aqui a gente vai regular. Pode ver que a linha vai mudando aqui, ó. Iniciar o tamegraph ali, só pra gente ver. Qualquer toquinho que dá, adianta muito ou atrasa muito. Então você tem que ir dando toque até chegar na precisão que você está querendo deixar. Ainda está atrasando um pouco. Pode ver que está em negativo. Mais um toquezinho aqui, acho que vai dar.
Vamos reiniciar para ver. Mais 242 de amplitude, batida de erro 0,1. E aí o resultado em relação a antes da revisão e depois da revisão, como que ficou. Olha, 4. Então ele está com a variação bem pouquinho agora, como é o indicado a ficar. Depois de finalizado, montado os ponteiros, eu não filmei a parte de montagem desse relógio, não mostrei nesse vídeo, mas nós temos no canal aqui, você pode olhar no card, uma máquina com a manutenção completa de uma linha parecida com essa, calibre 7005. Pode clicar no card aqui em cima. Vamos ver aqui o último teste na regulagem. Aqui também eu testo e confiro as posições para ver se o relógio está bem em todas as posições, porque se ele tiver muito ruim em alguma posição, a gente tem que conferir, olhar o balanço, alinhar cabelo, olhar essas coisas. Não pode estar com uma variação muito exagerada de uma posição para outra. Vamos testar aqui e vamos ver em todas as posições como que ele está. Vou pegar a tampa aqui para me fechar ele, para quando eu virar aqui ficar melhor. Aí você já pode ver a regulagem como está. Aqui ó, 6 segundos por dia, 288. Obviamente 6 segundos por dia é teoricamente o que o relógio vai dar, mas isso vai alterar de acordo com o uso, pode alterar um pouco para mais ou para menos, de acordo com o uso da pessoa. Mas teoricamente é isso. 285, amplitude, fica variando um pouco, batida de erro, amplitude do relógio, aqui é o ganho do microfone do timegráfico. Então está dando isso aí, o resultado da regulagem. Agora vamos ver nas outras posições, mostrador para cima, mostrador para baixo, que são as posições que o relógio é exposto durante o uso. Vamos ver, vou fechar aqui para ficar mais... Ó, vamos colocar ele aqui. Um exemplo, essa posição aqui, mostrador para cima, é a posição que a maioria das pessoas guardam o relógio, né? Quando não está usando. Então, ele vai dar aqui 4 segundos, 271, 0. Agora vamos mudar aqui, ó. Posição 9 para cima, que é uma posição, por exemplo, com o relógio no pulso, a pessoa em pé. Vamos ver o que ele vai dar ali no timegráfico. Como disse, ele tem que fazer, ele vai dar uma variação, só que essa variação não pode ser exagerada. Geralmente eu considero normal até uns 15 segundos de uma posição para outra, uma variação aceitável, até os 15 segundos máximo. Se tiver mais do que isso, a gente tem que mexer no balanço e regular. Aqui 9 para cima ele deu, por exemplo, aqui menos 3, menos 4, tá vendo? Caiu um pouco a amplitude, batida de erro também está dentro do aceitável. Ó, mostrador, ó, 12 para cima, que é uma posição que o relógio quase não é exposto. Geralmente só no vitrine que ele fica nessa posição. Mas vamos ver ali quanto que ele vai dar aqui, ó. Tá dando menos 6. Então, de mais 4 aqui, ó, mais 4, mais 3, menos 4, menos 6. Então a variação tá bem pouquinha. Então, vamos ver uma outra posição aqui, ó. 6 para cima. 6 para cima, com o mostrador 6 para cima, é a segunda posição mais usada, ou a primeira, não sei, depende da pessoa. Quem trabalha em escritório, por exemplo, fica com o braço escorado numa mesa, é essa posição que o relógio fica. Aqui, ó. Qual que ele está dando? 4 segundos, 263, 0. Esses chuvisquinhos que vocês estão vendo aqui é quando eu mexo aqui na posição, então dá essa alteração. Agora a outra posição aqui, ó, por exemplo, 3 para cima, que também não é uma posição muito que o relógio é exposto. Vou reiniciar aqui. Que é se a pessoa, é como se a pessoa estivesse com o braço, com a mão para cima. Seria isso. Observa a variação 230, 02. Então ainda está dentro do legal aqui, do aceitável. Então o que acontece?
É o teste que eu faço também para que o relógio fique o mais preciso possível. Se essas posições variar muito, eu vou lá e altero, acho o problema, vejo se é o balanço, se é algum imã, o que é. Obviamente, nem todos os relógios ficam tão bons quanto esse aqui, porque esse aqui está um relógio semi-novo, muito bem conservado, então consegue uma precisão bem legal. Mas se ela ficar dentro da faixa etária de 15 segundos que eu falei, que a maioria a gente consegue fazer, mesmo sendo o relógio mais antigo, aí fica legal. Esse aí é o resultado dessa revisão desse relógio completa. Espero que você curtiu. Já deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou, compartilhe com seus amigos que curtem relógio. Vamos até o próximo vídeo. Estamos juntos.